Olá pessoal, vamos dar continuidade à série de vídeos sobre o Lightroom e nesses próximos vídeos eu vou falar sobre a importação das fotos para o catálogo do Lightroom. Vamos lá então. Então pessoal, antes da gente abrir o programa, antes da gente abrir o Lightroom para fazer a importação propriamente, eu gostaria de mostrar onde estão as fotos que eu vou importar. Então nesse momento as fotos que eu vou importar estão no meu desktop, na minha área de trabalho, dentro da pasta Fotos. E aqui dentro dessa pasta eu tenho 3 subpastas: adicionar, copiar e mover. Cada uma delas tem 3 fotos, vou abrir rapidamente cada uma delas, e serão essas fotos que serão importadas nesse exercício. É muito importante a gente saber aonde estão as fotos originais, porque a gente vai ter que decidir, dependendo do método de importação, para onde a gente vai mandar essas imagens. Portanto, a gente tem que saber bem direitinho aonde estão essas fotos e para onde a gente vai mandar. Então eu vou abrir aqui o Lightroom. Quando eu abro o Lightroom, eu já falei sobre isso, na verdade eu estou abrindo um catálogo, e o catálogo que a gente vai utilizar nesse momento para esse exercício é o Lightroom 4 Catalog. A gente pode ver que é um catálogo que não tem nenhuma imagem importada, e esse é o catálogo padrão do Lightroom. Então esse foi o catálogo que foi criado pelo próprio programa no momento em que a gente abriu ele pela primeira vez. Para a gente importar imagens, a gente pode utilizar o atalho Command Shift I, e aí a janela de importação se abre. Eu vou fechar. Ou então a gente pode utilizar o botão importar, que está localizado na base do painel esquerdo do módulo da biblioteca. Então o atalho Command ou Ctrl para quem tiver com Windows, Shift I, ou então clicar em importar. Quando eu clico em importar, a janela de importação se abre. Então a gente já viu no vídeo anterior que o layout da janela de importação é muito semelhante ao layout dos módulos do Lightroom. Eu tenho um painel esquerdo, uma área de conteúdo central, um painel direito e uma barra superior. Cada uma dessas áreas tem uma função específica e a gente vai ver o que de mais importante acontece em cada uma dessas áreas da janela de importação. Do lado esquerdo, essa é a nossa primeira providência, a gente vai definir aonde estão as fotos ou quais são as fotos que a gente vai importar. Então eu sei, já mostrei para vocês, que as minhas fotos estão na HD do sistema, nesse caso Macintosh HD. Vejam que ele lista todas as HDs que estão conectadas ao meu computador, portanto eu poderia importar fotos de qualquer HD que tivesse conectadas ao meu computador. E também, se eu tivesse aqui um cartão de memória ou um pendrive, eu teria listado também esse cartão de memória ou esse pendrive. Nesse caso, nós não temos cartão de memória ou pendrive, portanto, eu vou buscar dentro da minha HD do sistema, Macintosh HD, as minhas fotos, que estão na mesa, no meu desktop, na minha área de trabalho, dentro da pasta Fotos. E dentro da pasta Fotos, então, eu tenho 3 subpastas: adicionar, copiar e mover. Nessa primeira importação, eu vou escolher a pasta adicionar. Vejam bem, se for a primeira vez que você estiver importando fotos para o Lightroom, quando eu clico numa pasta raiz que contenha subpastas, eu preciso marcar essa opção, incluir subpastas, porque do contrário, se essa opção não estiver marcada, essa opção que está aqui acima do painel esquerdo, a área de conteúdo não vai me mostrar fotos que estejam em subpastas. Então, se eu quiser ver todas as fotos contidas em todas as subpastas dentro de uma pasta raiz, é importante marcar essa opção incluir subpastas. E aí eu vou navegar até aquela pasta que eu quero, que tem as fotos que eu quero importar, e vou selecionar aqui na área de trabalho quais fotos serão importadas. Então aqui eu tenho a opção de escolher quais fotos daquelas que estão dentro da pasta adicionar que eu desejo importar. Então eu posso, aqui abaixo da área de conteúdo, optar por marcar todas as fotos, como estão marcadas nesse momento, desmarcar todas as fotos, portanto nenhuma foto está marcada para ser importada, ou então eu posso marcar cada uma das caixinhas localizadas no canto superior esquerdo das miniaturas das imagens e definindo qual delas será importada.
Depois de definir quais fotos serão importadas, eu vou definir o método de importação. E o método de importação está localizado nessa barra superior da janela de importação. Então veja que eu tenho aqui 4 opções: copiar como DNG, copiar, mover e adicionar. Então nesse primeiro processo de importação, eu vou utilizar o método de importação adicionar. O que significa adicionar fotos ao catálogo? Significa que as fotos importadas terão suas informações anexadas, incluídas, adicionadas ao catálogo do Lightroom. Porém, no momento da importação, eu não vou duplicar essas imagens, copiar ou mover as imagens de uma pasta para outra. As fotos, elas permanecerão na pasta original. No nosso caso, pasta adicionar, dentro da pasta fotos, que está na minha área de trabalho, na minha mesa. Então, essas fotos, elas não serão movidas ou copiadas. Elas apenas terão suas informações anexadas, agregadas ao catálogo do Lightroom, o catálogo que estava aberto naquele momento que eu iniciei a importação. Tá? Então, o método de importação definido, eu vou passar aqui para o painel do lado direito. Então, no painel do lado direito, com o método de adicionar, eu tenho dois subpainéis: tratamento de arquivo e aplicar durante a importação. Então, a opção mais importante nesse momento é não importar possíveis duplicatas. Então, eu aconselho sempre que a gente deixe marcado essa opção para que fotos que já tenham sido importadas para o catálogo não sejam importadas novamente. E aí eu não tenho repetição desse processo de importação. Então, se eu tivesse aqui dentro dessa pasta adicionar alguma foto que já tivesse sido importada para esse catálogo especificamente, se essa opção estiver marcada, eu não posso importar fotos repetidas. Então é bastante interessante deixar essa opção marcada. Em seguida, eu tenho aplicar durante a importação. Eu não vou aplicar nem metadados, nem palavras-chave, nem configurações de revelação, porque a gente vai discutir isso depois, quando estiver falando sobre biblioteca e sobre revelação. Então, nesse momento, a única opção que me interessa, ou a mais destacável aqui nesse painel direito, é não importar possíveis duplicatas, que deve estar sempre marcada. Então, depois disso, depois de definir a origem das fotos, decidir quais fotos serão importadas, no nosso caso todas, o método de importação, nesse primeiro momento, adicionar, e o que faremos com os arquivos importados, eu venho aqui embaixo, no canto inferior direito, e vou clicar em importar. Veja que quando eu clico em importar, a janela de importação se fecha. Aqui no canto superior esquerdo apareceu a barra de progresso da importação e imediatamente na biblioteca eu tenho a pasta adicionar e vejo a miniatura das imagens. Mais uma vez reforçando isso, o que eu vejo aqui não são as fotos, o que eu vejo aqui são miniaturas das imagens. Aonde estão as fotos? Estão dentro do catálogo? Estão dentro do programa? Não, não estão no catálogo ou no programa. As fotos, nesse caso, em que a gente apenas adicionou informações das imagens ao catálogo, permanecem na pasta em que eu havia deixado elas, ou havia colocado elas inicialmente, dentro da minha área de trabalho, na pasta Fotos, subpasta Adicionar. Aqui estão as imagens que foram importadas pelo método adicionar ao catálogo do Lightroom. Vou voltar lá para o meu Lightroom e a gente pode ver aqui a miniatura dessas imagens. Então, a gente viu nesse primeiro processo de importação o método de importação adicionar. No próximo vídeo, a gente vai ver o método de importação copiar. E aí a gente vai tentar identificar a diferença entre um e outro. Então vamos lá.